Boa noite, já estamos ao vivo e a cores. Aqui, mais uma quinta-feira para o nosso projeto Proseando com Amigos. É com alegria que recebo todos vocês e a nossa querida convidada Silvia Campos, que vamos falar sobre um assunto muito interessante, como sempre aqui nessas lives, não é? Ela vai nos falar sobre protagonismo e o que é ser protagonista. Não é? Nós vamos ver o que isso tem a ver com você, ela pergunta. Eu vou ver, né, o que tem a ver comigo e vocês vão ver o que tem a ver com vocês. Então, vamos aguardar a Silvia chegar para que a gente possa estar fazendo essa prosa bem gostosa. Olha, a Silvia já entrou, já vou chamar, que a gente vai conversando enquanto as pessoas estão chegando. Vou aproveitar para chamar também esse aviãozinho. Chamei. Oi, Oi, boa noite. desce mais um pouquinho que você daqui para cima não está aparecendo. Aí, agora, Melhorou? pronto. Eu também, como é que eu estou aí? Lindas, Agora maravilhosas, melhorou. Agora tá, melhorou né? também. Ser Tudo toda, são os acertos que a gente vai fazendo na é, hora. Ô, com Silvia, certeza. querida, bem-vinda. Muita alegria estar com você. Por enquanto, só um papinho mais informal, enquanto as pessoas estão chegando. Vamos no aviãozinho chamar nossos amigos, né? Vamos, estou mandando aqui já uns aviãozinhos. Vou Obrigada pelo chamar também. convite. Isso, porque hoje o papo promete. Esse É, tema, gosto muito desse tema e tão necessário, principalmente agora, com esse novo formato de mundo. Vamos lá, sim, sim. Sempre precisou, né? Mas agora que está caindo a ficha, na verdade. Zé, muitas pessoas não davam importância, eu talvez em alguma época, você, os amigos, né? E de repente esse tema vai se tornando cada dia mais presente em nossas vidas e cada vez mais necessários. Chamando aqui nossos amigos, temos alguns amigos em comuns aqui, eu É. estou, né, para que eles todos possam aproveitar bem aqui essa Vamos live de hoje. acordar o pessoal, né? O pessoal que tá dormindo, não, dorme mais tarde hoje. Hoje é quinta-feira, né? Véspera de sexta. Véspera de sexta, né? A gente vai ficando mais animado pro final da semana, isso aí. Pois é, apesar dos pesares, né, a gente precisa se animar. Chamando aqui o pessoal ainda, é muita gente. Tem dias que aparece só poucas pessoas. Hoje está aparecendo logo um bocado, e eu já estou chamando quando as É, pessoas estão entrando, né, para poder aproveitar bastante. que afinal, Pronto. né? Às vezes a pessoa, muitos acham que esse tema aí é muito modismo, né? Exatamente. Mas não, ele é muito necessário. Ó, estou chamando aqui Liana. Se ela não É, estiver ocupada, a nossa querida mentora. Oi, é. Marcelo, tudo bem? Seja bem-vindo, Marcelo. Aqui as pessoas eu não vi quem já entrou. Oi, Carla, querida, seja bem-vinda. Sendo aqui para Carla, que é também uma profissional de excelência, já esteve comigo aqui 2 vezes, não é? E aí a gente Ó. vai recebendo os amigos com muita alegria. Ah, você tem muitos seguidores, né, Daisy? É uma querida aí. Pois é, só que esses horários, né, de 20 horas, 21 horas, super concorridos. E são É, tantas lives, aí as pessoas vão passando, assiste um pedacinho de um pedacinho de outro, eu mesma às vezes faço isso, para poder sim. prestigiar, e aí eu pego agora depois, eu vou lá e assisto novamente, porque fica gravado. Oi, É. Patrícia,
minha sobrinha, que mora em São Paulo, querida, que já esteve comigo também, esteticista. O pessoal pediu muito para voltar, eu já quero que ela volte. Oi, Clara. Clara também já esteve Ai, eu aqui. sou de São Paulo, Patrícia. Estética é com a mulherada mesmo. Ai, ela é esteticista de mão cheia. Ela fez uma live aqui comigo que bombou. O pessoal pedindo mais. A Carla está organizando projetos, como sempre. Ela tem assim projetos maravilhosos. E agora ela está vindo com um que possivelmente eu também vou estar com ela. Uma pegando com a outra. A gente vai trocando, uma vai estando com a outra. Gente, por favor, vão chamando os amigos de vocês aí com esse aviãozinho, porque essa live hoje promete. Se deixar, a gente faz, né? Esse tema aí é polêmico, né? Assim, polêmico porque a gente não para muito para pensar nele, né? Então, mas que traz muitos benefícios quando a gente vira a chave aí, né? Na vida. A gente consegue com certeza. Saber. A gente está acostumado muito a ficar na nossa caixinha confortável, né? E aí, quando é para sair dela, e essa pandemia está fazendo assim com que a gente saia dela, né? Então, é muito... Pois nem me fala. Mas vamos começar aos pouquinhos, enquanto as pessoas estão entrando. Para quem não me conhece, eu sou Deise Jardim, sou socióloga, mestre em educação, coach, master em PNL, analista comportamental, eu trabalho com liderança, etc., com comunicação, falar em público, que é um carro-chefe meu que eu gosto muito. Mas, assim, como eu digo em todas as lives, oi, Amelinha, querida, minha amiga e irmã, um beijo, está entrando. Aí, hashtag Deise Gente que ama a gente. Esse é o meu título maior, principal, fixo. Os outros são títulos que são importantes, mas esse, Deise Gente que ama a gente, para mim é o principal, porque abrange todas. Oi, Deliane. Oi, boa noite. Mandem um aviãozinho para as pessoas, né? Para os amigos. Pois é, vão colocando aí os corações, amo o coração. E depois, minha amiga Carla, que está aí, ensinou que o coração para o Instagram chama mais gente, além de representar o amor, né? Ele faz ficar com maior visibilidade. Engajamento, né? A gente vai aprendendo. Então, hoje, esse projeto, Proseando com Amigos, eu gosto sempre de repetir, porque... Verdade, Deliana, você estava sumida, mas sempre presente, não importa. Às vezes a pessoa não pode estar num dia, estar no outro, importante é estar, não é? Uhum. E aí esse projeto, ele nasceu assim, com o desejo de eu fazer alguma coisa que pudesse levar alguma contribuição. Aí eu ficava, como é que vai chamar, né? Eu queria um nome que fosse assim legal, e aí veio a intuição. Como eu gosto muito de conversar, adoro amizade, então, conversar, prosa, amizade, amigos, conversando com amigos. A princípio, era para durar apenas, no início do projeto, até o dia 30 de setembro. No entanto, por ter variedade de temas, variedade de profissionais de excelência, as pessoas foram me pedindo para eu continuar. Ô, Deliana, sinto muito, né? Não é fácil mesmo, não. É difícil, né? Que Deus abençoe e esteja com vocês. Mas assim, então, as pessoas pedindo para continuar, e eu já estou entrando no meu cronograma no mês de junho, já com algumas pessoas para junho e julho. Sim, vai o ano inteiro aí, não vai parar mais, Deise. Se vocês quiserem, se eu tiver convidados, vai. E no próximo dia 11 de abril, que é domingo, porque o projeto acontece todas as quintas-feiras, às 21 horas, e aos domingos, às 17 horas. E domingo, às 17 horas, eu vou estar também com a minha amiga, Cláudia Alice, que é psicóloga, e ela vai falar sobre um tema muito atual e necessário, que é a importância do cuidado com a saúde mental. Né? Eu vou assistir, que acho que eu estou precisando cuidar da minha saúde mental.
E Com ela é, dois filhos pequenos em casa, tô precisando. a Cláudia Alice é muito boa. E a gente cuidar da nossa saúde mental é importante em qualquer época, não é? E nessa, Sim. especialmente, que nós estamos vivendo, mais ainda, porque realmente a pandemia virou a gente um pouquinho pelo avesso, de cabeça para baixo, perna para cima, etc., e deixou a gente um tanto quanto assim desnorteado, um pouco sem rumo, para onde ir, o que fazer. De repente, um monte de gente em casa, como eu costumo dizer, no home office tem o notebook, o computador, a geladeira, o fogão, criança, papagaio, cachorro, tudo misturado. O Isso que aí. fazer com isso? Ficar isolado, muita gente está ficando aí traumatizada por conta do isolamento, né? Então, pessoas que estavam acostumadas a sair bastante, etc. e tal. Mas hoje, então, eu estou aqui com a minha amiga querida, que eu ainda não conheço pessoalmente. Aliás, não, conheço sim, a gente se conheceu no curso A em gente conheceu lá fevereiro. na FAC, lá da Liana, né? É que passa muito, Passado, passa rápido, né? antes da pandemia, nós nos conhecemos, sim. Foram 2 dias, um curso que nós fizemos com a Liane, né, nossa mentora, mas conheci, sim. E vou ter o prazer de ver novamente, que eu vou de vez em quando a São Paulo, né? Tenho minhas sobrinhas que moram lá, meus amigos. Gente, sejam Sim. todos bem-vindos, quem está entrando. Eu estou aqui hoje na Campus, e ela é especialista no desenvolvimento de equipes e líderes, é palestrante, treinadora, mentora e consultora. Como sempre, eu vou deixar que ela mesma se apresente, porque mais do que eu, ela se conhece. Então, Silvia Campos, quem é esse ser humano, Silvia Campos? Ai, obrigada, querida. Obrigada pelo convite. Você já traz uma conexão assim, só no olhar, o seu semblante é muito bom estar aqui com você. A gente fica muito à vontade, né? E quem é Silvia, né? Eu sou veterinária de formação, né? Só aqui de São Paulo, capital, paulistana. Nasci na ZL, quem é de São Paulo sabe a ZL, aqui é a fama da ZL. Depois mudei para a Zona Sul, fui fazer veterinária lá no interior de São Paulo, perto de Ribeirão Preto. Cliniquei 2 anos, mas o meu jeito um pouco mais agitadinho, impaciente, eu acabei migrando para a área comercial, né, da indústria farmacêutica na divisão veterinária. E aí eu fiquei praticamente 17 anos dentro da indústria, sendo 15 anos na mesma indústria, sendo praticamente 15 anos exercendo papel de liderança, tá? Então tinha equipes, tinha que treinar, tinha que palestrar, tinha que delegar, tinha que fazer tudo, né? E depois eu exercia, né, o meu protagonismo aí, pedi demissão de 15 anos de uma indústria para seguir um novo desafio, fui para uma outra indústria. Não deu certo, fiquei 1 ano, fui desligada, saí na boa, porque, né, o protagonismo é isso, né? A gente vai falar um pouquinho, né? Quando você assume a responsabilidade dos seus riscos, né? Você fica tranquila com as consequências que todas as suas ações podem gerar, né? E aí eu sempre gostei muito de desenvolver pessoas, tive muitos desafios nessa minha trajetória, porque acho que a gente fala bastante da liderança, né, Daisy? A liderança é um desafio de você influenciar pessoas e você se conectar com as pessoas, elas entenderem que o que você está fazendo é para o bem delas, né, com o intuito de ajudar, mas tem uma frase que eu gosto muito, né? Não vale a intenção, as pessoas reagem à sua ação. Eu tive muitos desafios, tive muitas desavenças, tive muitas
Travou um pouquinho, deu uma travada. Enquanto isso, quero saudar aqui Cláudia. Cláudia é nossa amiga, Fábio, que está entrando. Deu uma travada. Vamos esperar. Eu estou aqui com Silvia Campos, que está falando. Deu uma travada, Silvia. Ficou parado um pouco, nós não ouvimos. Ai, desculpa, minha mãe ligou agora, nesse meio. Aí, Aí, trava. Aí, mas aproveitei para saudar a Claudinha, nossa amiga que entrou. Fábio oi, também entrou. Todo não, eu mundo. aviso todo mundo, não liguem para mim, que eu vou estar numa live e esqueci da minha mãe. Mas minha mãe nunca liga esse horário, né? Nem sabia que ela ia ligar. Já mandei meu marido avisar Acontece. O ela. importante é que voltou. Sim, então. É. Então, aí assim, eu falo que a liderança é muitos desafios aí, aprendi muito, errei bastante, cresci bastante. E aí, depois, quando eu saí da empresa mesmo, eu me vi em casa, né? Que eu fui desligada da empresa, me vi em casa, né? Fiquei um ano cuidando do meu pai, na verdade, né? Meu pai ficou um pouco mais adoentada, depois veio a falecer. E aí eu, com o tempo, com a família, né, em casa, assim, eu acho que eu não quero mais voltar para a indústria, né? Nesse momento, a gente nunca fala nunca, né? Mas acho que Você nesse meu momento, assim, não quero voltar para a indústria. E aí eu comecei a pensar, o que que eu gosto de fazer, né? Com o que que eu me identifico fazer? E eu sempre quis desenvolver pessoas, né? Acho que isso que foi o meu crescimento profissional, foi na área de desenvolvimento de pessoas para atingir o que eu atingi, assim, de profissionalmente, né? Então, hoje, o que que eu faço, né? Eu falo que eu e a Daisy, né? A gente se encontra tanto virtualmente, né? Nos é inesgotáveis cursos aí da nossa mentora, verdade. Liana, né? A É, gente conheceu presencialmente, mas a gente vira e mexe, a gente está se encontrando. Então, para a gente verdade. estar aperfeiçoando, né? Buscando esse desenvolvimento de equipes e líderes, né? Eu atuo bastante com micro e pequenas empresas, né? Que é mais o meu setor aí, e também no desenvolvimento individual, né? Das pessoas que querem desenvolver seu autoconhecimento, um crescimento pessoal ou profissional também. Então, eu estou nessa caminhada que a gente fala que uma das habilidades que se busca hoje é o conhecimento contínuo, né? Então, eu estou nessa, há 3 anos, no conhecimento contínuo para estar me aperfeiçoando e ajudando essas pessoas aí, as empresas também. É Pois isso, um é. pouquinho. Eu tenho 2 filhos, né? Um de 6 anos e um de 12 anos, né? Então, por isso que eu falei assim, eu preciso dos meus cuidados mentais, psicológicos, porque tá Tudo em difícil. casa, Tá aula tudo em casa, escola em casa, que essas crianças, apesar de, eu digo sempre, as crianças, apesar de já nascerem tecnológica, mas eles gostam de estar com gente, em casa não, fica ali junto, né? É diferente você passar 3 horas numa sala de aula do que 3 horas à frente de um computador, porque em sala de aula tem nota, conversa, né? Fofoca, eu falando num, entrou aqui meu sobrinho lindo, licença, toda é. live eu faço isso. Aqui, Ai, Gabriel, ele tem 8 anos, me deu essa ai, canequinha, a live, que bota os lindo. corações e Lu, a mãe dele, que é um amor e que educa ele super bem. Então, Tem ó, uma aqui amiga viu? minha, ó, uma amiga minha, a Bia, lá da Austrália, entrou aqui. Olha Oi, que beleza, Bia. sensacional. É, Ale, oi, Entrou também Ale, tudo bem? Uma Camila, amiga de São Paulo Camila, também. Claudinei, sejam bem-vindos todos. Né? Gente, quem está entrando, seja bem-vindo. Eu estou aqui, quem não é do relacionamento dela, eu estou com a Silvia Campos, e ela está nos falando sobre um tema muito importante, que é protagonismo. O que isso tem a ver com você? Eu vou ver o que tem a ver comigo, hein? Cada um vai ver o que tem a ver consigo. Mas, então, quem quiser fazer alguma pergunta para a Silvia no decorrer da live, depois do comentário, vocês vão ver que tem um balãozinho com pontinho de interrogação.
Coloquem lá as perguntas, só perguntas. Uns comentários assim, que a Silvia tá bonita, que vocês estão gostando, etc. Bota nos comentários, que eu também estou nos comentários. Agora, pergunta, bota no balãozinho. Por quê? Porque nem sempre eu vejo os comentários. Às vezes entra pessoas que não passa para mim, não sei por quê. Às vezes passa, por exemplo, para a Silvia, não vai passar para mim, ou vice-versa. E a gente não vê quem entrou e pode pular alguma pergunta. Então, pergunta, bota. Angélica agora está entrando. Angélica Seja é minha amiga aqui de São Paulo também. Obrigada, Angélica. Aí bota no balãozinho da interrogação, ok? Mas assim, Silvia, de um tempo para cá, como nós estávamos falando lá no início, logo quando a gente estava batendo um papo informal, nós temos ouvido muito falar sobre essa palavrinha protagonista, seja protagonista, né? Na vida pessoal e na vida profissional. No teatro, no cinema, nos romances, a gente sabe o que é ser aquele autor protagonista e o coadjuvante, não é? Tem o coadjuvante e tem o protagonista. Então, Silvia, afinal, o que significa protagonismo? Essa palavra que está sendo tão utilizada ultimamente, a gente está vendo como uma das competências necessárias, né? Nos dias atuais, no âmbito pessoal, profissional, até mesmo com as nossas crianças, não é? E como você tem duas, as escolas. Será que é um motivo isso, Silvia? O que você tem para dizer para a gente sobre isso? Bom, até que você comentou até de criança, né? Eu participei da reunião da escola dos meus filhos e quando eles voltaram de aula, né, para se apresentar, e a coordenadora usou a palavra pro meu filho, né, de 12 anos, ó, você tem que ser protagonista. Então, assim, o protagonismo, o que ele significa, né? Na verdade, é você ter ter uma autorresponsabilidade. A gente sempre falou assim, você precisa ser responsável por isso, você precisa ser responsável por aquilo, né? A gente sempre usou esse termo. Mas hoje, assim, ser autorresponsável, né? É você assumir o que você faz da sua vida, as ações que você toma, né? E as consequências disso também, você assumir aquilo como como responsabilidade sua, né? Você saber o que você está fazendo, não, não se sentir também, não é na verdade assim, você assumir tudo como você é o responsável de tudo, mas não se sentir sobrecarregado também, né? Mas quando você assume aquilo, você acaba achando soluções para os problemas, você acaba se situando em relação ao meio, né, aos negócios, você acaba prevenindo coisas que possam acontecer. Então, a autorresponsabilidade faz você se sentir mais autoconfiante também, né? É você sair um pouco daquela vida, quem é do nosso tempo, né? Desse desenho. Ninguém me ama, ninguém me quer. Ó vida, ó céus, ó azar, era do leão e da hiena, né? Lembra desse desenho? E tinha o leão que Sim. era super otimista, e a hiena que ficava, ó vida, ó céus, ó azar. Então, assim, mas o que você está fazendo de diferente? O que você está. Acontece alguma coisa e aí? Você fica encontrando culpados, né? Você fica se vitimizando. Então, assim, a autorresponsabilidade é você pegar aquilo, né? Que está no seu controle, porque tem coisas que a gente não pode controlar também. Sim, Né? Então, quando a gente fala, hoje a gente vê, né, de você, às vezes, você chega atrasado num compromisso porque por causa de um trânsito. E isso, se você sabe, isso é algo que você pode controlar. Então, assim, se você sabe que você vai ter trânsito, que nem a gente mora em São Paulo, então você tem como sair mais cedo para você não chegar atrasado. Mas de repente você está em trânsito e cai aquele pé d'água e enche, né? Tudo para. Isso você não pode controlar.
Então, aquelas coisas que você pode controlar, que você pode mudar, fazer diferente, é o que se chama de autorresponsabilidade. E não ficar, que nem assim, vamos supor, você está se eu saísse de casa já chovendo e pegasse um alagamento, eu ia chegar no meu cliente e falar assim, olha, então, teve alagamento e eu não vou chegar. Mas assim, como está chovendo, você já sabe onde são os pontos, né, que causam o alagamento e você desvia. Então é isso, né? Outras estratégias. Outras estratégias. Então é você, né, assumir, você se gerenciar, analisar e você fazer diferente e achar soluções para isso, né? Isso que é a autorresponsabilidade quando a gente fala nesse âmbito, né, atual, Verdade. tá? Ótimo, né? E E é, E aí, sim. então, aí quando a gente fala dessa autorresponsabilidade, a gente fala que a gente acaba tendo mais tranquilidade, né? Para a gente assumir as coisas, a gente fica mais autoconfiante, porque o poder está na nossa mão. Com Porque, certeza. né? Então, quando a gente tem o poder de mudar uma rota, o poder de. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, né? Até quando eu comecei a estudar e entender mais o que significa essa autorresponsabilidade, um dia eu estava aqui em casa com os meus filhos e eu ia para um cliente do outro lado de São Paulo, né? E aí eu derrubei café em cima da mesa, e aí eu falei assim, já comecei a ficar irritada. Aí depois, quando eu fui sair na porta, eu derrubei um copo. E aí meu filho estava do lado, eu já ia começar a xingar. Aí eu já falei assim, nossa, agora eu tenho certeza que eu vou pegar trânsito, que eu vou chegar atrasada no cliente, porque tá chovendo. Eu já, eu já comecei com o pensamento negativo. Aí eu falei assim, e deu um estralo. Eu falei assim, opa, não, mas não posso pensar desse jeito, não é assim. Eu acho que eu tenho, então, talvez seja um sinal, eu tenho que mudar meu pensamento, porque se eu for pegar a avenida, né, pegar esse trânsito nervosa, estressada, pode acontecer um acidente, né, eu posso, né, eu provocar ou alguém, né, eu não ver, eu estar distraída. Então é isso, assim, você enxergar com uma outra visão, de um outro ângulo, aquela situação, porque senão a gente vive aquilo. Não estou falando que é fácil, tá? Não é sempre que a gente faz assim. É Não treino é fácil. mesmo, né? Mas quando você vê que você faz isso e você fica melhor, você fala assim, gente, eu não precisava ter me estressado. Deu tudo certo. Eu tinha me Verdade. programado. Eu não peguei nesse dia, eu não peguei trânsito. Eu cheguei, acho que o treinamento ia ser 9 horas da manhã. Eu saí de casa às 7 horas porque estava chovendo. São Paulo sai super cedo, né? Eu cheguei 7h30 do outro lado de São Paulo. Parei numa padaria, fiquei tomando café e Dando revendo hora, meu treinamento. Cheguei me 1 hora mais cedo. tranquilizou. Deu para Então, tranquilizar, acalmar. Verdade. é, Isso daí que é, né? é. Então a gente vai trabalhando isso Verdade. e isso é treino mesmo, né? Com certeza. Então É é como o que a você. gente fala, pode É. falar. Não, pode falar. Não, fale. Não, então, mas é isso, né? São coisas que você pode controlar, né? E o que você não pode controlar é não ficar sofrendo, né? Porque a gente tem uma tendência, né, Deise, de ficar na sofrência. Ai, meu Deus. É. Né? Pois Uma é. tendência. Parece que a gente gosta de ficar na sofrência e a gente vai ficando uma pessoa, às vezes, um pouco Amarga, triste, negativa, né? Que a gente vai amarga, afastando triste, também. negativa, pessimista, né? É, Aí e pronto. não é da noite do dia, né? A gente sabe que o Não, protagonismo, treino. né? Essa proatividade, essas atitudes, elas têm tudo um fundamento, tem tudo uma história, né? Por que que eu faço o que eu faço? Por que
que eu tenho uma atitude desse jeito, eu não tenho que nem um, né? A gente fala que Uma o jardim construção do vizinho é sempre, né? é sempre uma Verdade. construção, sempre uma Gente, eu construção. quero saudar as pessoas que estão entrando, os amigos e amigas de Silvia, os meus amigos que eu estou vendo aqui, Luísa, Silvânia, Sueli, das bijuterias, ela faz bijuterias lindas. E aí, então, assim, eu estou aqui com Silvia Campos, quem não é do relacionamento dela, e ela está trazendo um tema para nós sobre protagonismo, não é? E como você disse, Silvia, né, ser Uhum. protagonista ter, dentre outras coisas, essa autorresponsabilidade que é tão importante e que nos dá o poder, para que a gente não entregue esse poder na mão do outro, né? O poder está com a Uhum. gente. Significa que nós somos responsáveis pela nossa vida, que nós somos o ator principal, o protagonista mesmo é o ator principal. Quando a gente vê nas novelas, no Uhum. cinema, romances, o protagonista é o autor principal. Então, que a gente seja esse autor principal da história da nossa vida, não é? E isso daí é que vai fazer a diferença ou não. A gente ser ou não ser vai fazer a diferença ou não nos resultados, não é? E no projeto da nossa vida. Não só na vida profissional, porque a vida profissional, eu digo sempre, é apenas um pedaço do que eu sou. Eu sou muito maior do que isso. Não é? Então, esse ser Uhum. integral que eu sou, isso daí vai fazer toda a diferença nesse projeto da nossa vida, da nossa história. E a pergunta é: quanto de nós conseguimos essa façanha? Porque, como você mesmo disse distante, não é fácil. Né? Por isso, ser ou não ser vai fazer a diferença. Porque eu digo assim: tudo que é comportamental, a gente não resolve abracadabra, varinha mágica. Hoje eu sou isso, amanhã eu quero ser aquilo. Não. Uhum. Tem que É. suar, tem que batalhar, tem que se policiar, é o tal do orai mesmo, né? Orai e vigiai, ou seja, vigiai, volte para dentro de si mesmo, se conheça, e por isso, por que que se fala tanto assim nessa habilidade como um diferencial pessoal e profissional? O que isso pode trazer de benefício para nós, para as pessoas de uma forma geral? Então, a gente vê, a gente tem a tendência também de a gente ficar se comparando, né? Porque que umas pessoas conseguem têm mais sucesso do que outras, conseguem às vezes uma casa, um cargo, né? Consegue um carro, conseguem viajar, né? A gente fica se preparando. Por que que umas pessoas, né, são tão felizes e eu, às vezes, eu não sou feliz, né? Consegue, às vezes, ter uma ascensão profissional também, ou até pessoal, mais rápido do que outras. E tem algumas pesquisas que mostram, né, que as pessoas que elas são mais realizadoras, né, que isso envolve apenas 8% de todo, tanto no ciclo, tanto pessoal como profissional, elas são pessoas que têm essa atitudes protagonistas, né? Então elas assumem para elas, né, todas essas responsabilidades. Então, por exemplo, no âmbito profissional, a gente vê assim, porque que nem vira e mexe, assim, no meu início de carreira, me perguntavam, né? Eu saí da clínica, né? Cliniquei 2 anos, depois eu fiquei 1 ano só na área comercial como vendedora, e depois de 1 ano eu já assumi um cargo de supervisora. Então, o que que eu mais escutava de perguntas? Assim, Cecília, mas como você conseguiu uma ascensão tão rápida? Tão rápido assim, né? E e aí, na época, com certeza, eu não lembro as palavras, né? Mas acho que com certeza, eu falei assim, que foram dos meus esforços, mas assim, às vezes é sorte, apareceu uma oportunidade, né? A vaga estava lá, mas assim, não, eu lembro que em 1 ano que eu fui promotora, mas eu fazia tanta coisa, mas eu fazia tanta coisa que às vezes ia além do que a empresa me dava de ferramentas, né? Eu lembro que tinha muita coisa que eu pagava do meu bolso
para atender o cliente. Então, às vezes, como eu vendia, né, eu precisava que os veterinários prescrevessem produtos e eles falaram assim, mas eu não lembro do nome do seu produto. A empresa não tem um folhetinho, a gente chama um marcador de página, que nem esses marcadores de livro, né? Para fazer a gente lembrar, se não tem. E aí, o que eu fiz? Eu acabei fazendo um livrinho, fiz tudo no computador, um livrinho, imprimi, encadernei tudo no meu bolso. Eu falei assim, vou entregar para alguns clientes estratégicos. Que a empresa não tinha, mas eu precisava vender. Então, assim, é isso, assim, às vezes a gente acaba... o que eu poderia ter feito, assim, ficar, a empresa não tem, não dá, infelizmente, não atingi minha meta porque, por causa da empresa, porque a empresa não me deu ferramenta. Não, eu fui atrás, né? Então, assim, Verdade. essa habilidade hoje, nesse mundo é, muito mais dinâmico, que precisa de atitudes rápidas, que precisa de... Hoje tem muita cobrança, né? Realmente a cobrança, ela está muito acirrada, gera estresse, mas acho que a cobrança, se ela for bem estruturada, bem feita, a gente consegue não gerar todo esse estresse em cima do liderado. Mas é um outro tema, né? Mas assim, como essa cobrança, as empresas não têm muito tempo também para ficar treinando, para ficar dando suporte, isso é exigido também das habilidades dos profissionais de hoje em dia, né? Você enxergar soluções em situações adversas, né? Em situações que talvez outras pessoas não enxerguem soluções, por exemplo, né? Então, e isso vai te deixando, né, mais às vezes, muitas vezes segura das suas atitudes também, né? Sim. Então, eu acho que a gente não a gente fica mais autoconfiante, a nossa autoestima melhora. E mesmo em casa, né? Que nem eu estou em casa com os meus filhos, né? Às vezes eu me pego tendo umas atitudes, né? De muita impulsividade. E eu falo assim, gente, às vezes eu cobro coisas dos meus filhos que eu falei assim, será que eu me comuniquei direito com eles? Será que eu expliquei o que eu quero da ação deles, que nem... Vou dar um exemplo de arrumar cama, por exemplo. É. Né? Não, às vezes a gente fala assim, mas filho, não era assim, você não sabe nem arrumar uma cama. Mas você explicou? Pronto. Você explicou? Você Já explicou? tira toda a motivação. Tira toda mundo. Então, mas aí você está culpando quem? Eu estou culpando meu filho. Mas, É. então, a gente, a autorresponsabilidade assim, não, mas espera lá. Mas eu expliquei em algum momento como eu gosto que arrume a cama, Isso como é. eu gosto que lave a louça, como eu gosto que não deixe a toalha, enfim, essas coisas até mesmo de casa, né? Às vezes até relacionamento, homem e mulher também, às vezes a gente quer que o outro adivinhe as É. coisas, né? É onde gera todos Você não esses... diz É! e o outro acha que você gosta. Acha que gosta. Então, assim, é isso também. A autorresponsabilidade é você, às vezes, se analisar nisso, nas suas habilidades, assim, a sua habilidade de se comunicar, Isso. a sua habilidade de delegar. Sim. Porque, assim, às vezes a gente delega de forma errada, seja, né? Quantas coisas a gente É. delega para os filhos, né? Mas às vezes na correria delega e acha que eles vão saber fazer e não sabe. Isso acontece também no âmbito profissional, né? Ou não, a gente não sabe se comunicar de acordo com cada um individualmente, porque a minha filha pequena é diferente do meu filho maior. Então a gente às Não vezes se sabe. comunica de forma igual também, né? É. E aí, se a gente ficar falando assim, mas ficar achando culpado, mas você que fez errado, eu falei, ficar isso que é importante também, ficar se justificando. A tendência é quando a gente não assume, né, essa,
essa autorresponsabilidade, essa análise, porque na verdade é uma análise que a gente vai fazendo. A gente fica se justificando, né? Ah, eu não consegui porque Porque meu pai, minha mãe, meu chefe, o papagaio, o cachorro, todo e mundo é ser, o né? culpado, menos eu, não é? E ser, né? Ah, e se fosse assim? E se fosse desse jeito? E a gente vai se justificando. Então, e hoje eu vejo assim que, mesmo nos relacionamentos pessoais, se a gente ficar. Eu tenho, vou dar o exemplo de uma amiga, né? Às vezes uma amiga minha, ela não tem, nós somos muito amigas desde a época da faculdade. E ela não é de me ligar. E eu falo assim, nossa, só eu ligo, né? Eu fico até desanimada. Mas assim, eu gosto tanto dela, né? Que isso para mim me faz bem. E às vezes é o jeito dela, e ela não é mais ou menos por causa disso, né? É o jeito dela, a gente às vezes entender o jeito dela. E eu me comunicar às vezes também do jeito dela. E eu não a julgo por causa disso, né? Então eu acabo mais eu ligando para ela do que ela me Você faz a ligando. sua parte, né? Você Eu faz a faço a sua minha. parte sem notar, né? E a Quando a gente gente já conhece o outro, é. por isso que o autoconhecimento é muito importante também, a gente conhecer a si e depois conhecer o outro, né? E quanto mais, Uhum, eu acredito, quanto mais você se conhece, mais você vai ter condição de ser protagonista da sua vida, né? E como você uhum, falou, só 8% da população, né? Essa pesquisa que foi feita, só 8% dos profissionais são de sucesso, justamente porque eles saíram da zona de conforto, porque isso não aí. ficaram na queixa, para ação. Você ser protagonista é você sair da queixa e ir para a ação, né? Então, muitos continuam nela, na zona de Uhum, conforto. Por quê? Apesar de não ser a que dá o melhor resultado, mas é a que dá menos trabalho. Você já uhum, conhece, você já está acostumado com aquilo, mesmo que você não goste, mesmo que você reclame, ah, eu não gosto desse trabalho que eu faço, eu não gosto desse emprego que eu tenho, eu não gosto desse marido, dessa esposa, eu não gosto dessa diarista, eu não gosto desse meu cabelo. E o que, que você faz para mudar? Não faz uhum, nada. É mais uhum. fácil você dar uma de vítima. Oi, Amelinha, seja bem-vinda, Amélia Verheine, minha amiga. João também entrou, meu marido está aí hoje, né? Oi. É, então, quando a gente sai da queixa e passa para a ação, você está sendo protagonista, você está com o poder na sua mão, a poder de escolhas na sua mão, em vez Uhum, de poder de escolha na mão do outro, deixar que o outro escolha para você, para depois você ser a vítima, coitadinho ou coitadinho, né? Então, ser protagonista da sua vida é uma questão de se empoderar mesmo, né? Então, é você ter o uhum, controle da sua vida, que seja. Eu não posso controlar os fatos externos, como você falou, eu não posso controlar se veio a chuva, o trânsito parou todo, mas eu fiz a minha parte, eu saí de casa cedo, tudo. No meio do caminho, teve uma batida, não tinha onde cortar, teve uma batida que parou o trânsito todo até a polícia chegar, etc, etc, tirar o carro do meio do caminho. Eu me atrasei. Eu não posso, eu não tenho uhum. poder sobre isso. Né? Eu não queria que a pandemia existisse, mas ela existe. Eu não tenho poder de dizer, pandemia, vai embora. Né? Eu não tenho esse poder, mas eu tenho um Não, poder sobre como é que eu vou agir nesta pandemia. Eu vou ficar me queixando ou eu vou procurar fazer alguma coisa, né? Então, como as pessoas que não são protagonistas normalmente reagem no dia a dia? Quais os comportamentos mais comuns dessas pessoas? Um beijo. Antes de você responder, sejam bem-vindos. Eu estou com Silvia Campos. Quem quiser, ela está falando sobre protagonismo, um tema muito interessante. Quem quiser fazer pergunta, temos uma caixinha com pontinho de interrogação, podem fazer a pergunta
que eu leio e faço para ela. Enquanto isso, vão botando os coraçõezinhos também, porque a gente está aqui nessa live para chamar mais gente ainda, né? Então, quais os Verdade. comportamentos mais comuns das pessoas, Silvia? Então, eu acho que eu acredito, né? A gente vê, até eu dar exemplos meus mesmo, né? Que eu já vivi, que eu tento me desenvolver, fazer diferente, né? Às vezes a gente vê se ficar se vitimizando quando a gente não consegue as coisas, né? Então, é ficar achando culpados, ou quando você mesmo consegue alguma coisa por mérito seu, por você ter trabalhado para aquilo, mas você fica falando assim, nossa, não, isso daí foi sorte, né? As pessoas acham que é sorte ou é azar. A gente vê que a gente tem muita tendência a ter dificuldade de reconhecer o que a gente faz de bom também, né? Sim, Porque a gente tem medo de ser arrogante, né? nada disso. E a gente, se a gente se esforçou para aquilo, para conseguir aquilo, né? Para conseguir um bom emprego, para conseguir uma boa casa, uma família, por que não reconhecer todos os nossos esforços? Não Eu é? costumo brincar, viu, Silvia? Que eu digo assim, ó, agradeço, reconheço e mereço. Né? Vamos É, reconhecer, agradecer e se sentir merecedora, né? sim. E aí, então, aí essas pessoas que elas não têm essa mentalidade muito clara na sua cabeça, né? Desse sentimento assim, eu tenho poder, eu posso, né? Eu quero. Aí fica justificando sorte ou azar, fica se vitimizando. Ou eu acho que uma atitude até talvez um pouco mais complicada no dia a dia é você ficar esperando que o outro faça por você. Então, quando você tem essa atitude, né, você não é protagonista, não tem essa responsabilidade, dá um exemplo profissional, por exemplo, no âmbito profissional, às vezes você entrega um trabalho, né? E às vezes você não entrega sei lá, não entrega um trabalho muito bem feito. E aí você fica esperando, né, que o outro, talvez, ou o seu chefe, ou fale alguma coisa para você, ou né, dê uma sugestão, ou te ajude, e às vezes isso daqui não chega, né? Você fala assim, vou entregar, né? Tá bom, eu acho que tá bom, tá mais ou menos. E aí você fica esperando, às vezes, até um feedback que não chega, e nisso, né, se a outra pessoa ela não tem atitudes de dar, né, feedbacks, isso pode ir acumulando e você pode não ter um bom desenvolvimento profissional também. Né? Então você sabe, você fala assim, não, eu sei que eu não entreguei um trabalho bem feito, e eu vou esperar que o outro ou faça por mim, ou complemente, né? Isso também se envolve até no trabalho em equipe, né? Quando a gente então isso às vezes até não trabalho em equipe também. Então a gente fica esperando que o outro faça, né? Tome uma atitude ou tome uma solução, ou então você fica muito na sua zona de conforto. Eu fiz até o meu limite. Assim, essa era a minha responsabilidade. A gente tem muito disso, né? Tem Eu fui contratada para ser que fazer isso, vendedora. imagine. É, Eu fui contratada para ser verdade. vendedora. Então, quais são as minhas responsabilidades? É você vender, mandar um pedido para a empresa, tal. E fora disso, eu não faço mais nada. Né? Então, Peça mais se nada. o cliente não se o cliente não recebeu o pedido, não, a responsabilidade não é minha, é do entregador lá da minha empresa. Pô, mas cadê o ciclo, né? Cadê? Então você Isso, fica, por que não ajudar? pois é, isso Né? às vezes está tão na nossa cultura que, por exemplo, em sala de aula, né, na faculdade, você dá trabalho em equipe.
São 5 pessoas, 2 trabalham, 3 encostam. Aí depois, se a nota não é boa, começa, porque você não sei o quê, você não apresentou direito. E você fez o quê? Né? Você jogou a responsabilidade na mão dos 2 e ainda está cobrando porque a nota foi baixa. Né? Então, a gente vê muito isso. Mas isso é cultura, por isso que é bom os pais, desde pequeno, como você falou, ensinar os seus filhos a ser responsáveis, né? Pelas escolhas, gradualmente. Né? Então, primeiro, vai escolher a roupa que você quer vestir. Não sou eu que vou escolher, você vai escolher. Né? Vai forrar a cama, mesmo que não saia muito bem, mas deixa ele saber que aquela é a responsabilidade. Né? Mas é isso. Então, por isso que eu gosto de dizer, é questão sempre de escolha. Ser protagonista é uma questão de escolha, de decisão. E por isso eu posso, a partir de agora, se eu quiser, eu posso assumir a minha responsabilidade. É uma coisa que o comportamento não é fácil de mudar, mas é possível. Então, eu estou ouvindo essa live, eu estou pensando, eu estou refletindo, eu já sou protagonista, que bom, maravilha. Mas se a pessoa, a partir daí, percebe que não é, o que eu posso fazer? A partir de amanhã eu não quero mais deixar o poder de escolha na mão do outro. Eu quero escolher, eu quero saber dizer sim, quero saber dizer não, não é? Ainda que não seja fácil, ainda que pode ter um resultado que o outro não gostaria, mas a responsabilidade é minha, né? E então, Silvia, você pode nos dizer o que envolve ser protagonista da nossa vida, da nossa carreira, e por onde começar? Muito boa essa pergunta, né? Eu acredito que, assim, ser protagonista da vida, da sua carreira, é você saber se comportar mesmo e reagir às situações, às circunstâncias que vão acontecendo mesmo, né? Você assumir, né? Você pensar sempre assim, o que de pior pode acontecer? Se isso não der certo, o que eu farei de diferente? Né? Então, você assumir, né? Você ter essa autoconsciência mesmo, né? Das suas ações. Né? Então, isso você se assumir aí, você ter essa autorresponsabilidade. Aí, isso envolve também você buscar um conhecimento também de você, porque hoje se fala bastante, né, porque para você gerar mudanças, né, a mudança é muito desconfortável, se você não tem a sua consciência, né, do que você está fazendo, às vezes a gente não recebe feedbacks, né, a gente não recebe feedbacks mesmo familiar, mesmo profissional, às vezes você não se dá conta, né? Porque você vai fazendo e as coisas vão acontecendo e você vai achando que as coisas estão certas, né? Porque ninguém nunca te falou. Então, cabe a nós também ir atrás dessa autoavaliação, de um autoconhecimento, né? Para a gente conhecer um pouquinho mais dos nossos pontos fortes, dos nossos pontos de melhoria também, porque os nossos pontos fortes, às vezes a gente reconhece alguns e outros são os nossos pontos cegos que a gente não reconhece. As pessoas que falam todo mundo está vendo menos a gente, e a gente não consegue enxergar onde que a gente coloca esses pontos fortes, né? Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu fiz uma dinâmica com a minha equipe, né? E eu peguei até eu ia para a empresa, demorava 1h e meia para chegar na empresa na época. Eu escutava muito Max Gallagher, né, na CBN. E ele contou que ele fez uma dinâmica com a equipe dele e pediu para cada um relacionar 3 pontos fortes e depois falar de pontos fortes do colega, né? E aí, quando as pessoas começaram a se ouvir, eu falei assim, nossa, mas eu nem imaginava que eu tinha esse ponto forte, né? Às vezes ou era uma criatividade, ou era... né? Porque a gente não enxerga onde a gente está colocando isso em prática.
E aí, quando a gente... E às vezes a autorresponsabilidade, o que eu vejo, né, que vem essa autoconfiança, às vezes você tem esse poder, esses pontos, né, relevantes, esses pontos fortes que você não está utilizando. Então, acho que um bom começo realmente é você buscar esse autoconhecimento, né? Deise, a gente fez, né? A gente trabalha. Eu vou ser sincera, quando entrei na empresa, eu achava meio balela esse negócio de, sabe, mapeamento comportamental. Porque eu achava assim, como gestora, tinha uma empresa que fazia o mapeamento, o perfil comportamental das pessoas que estavam sendo selecionadas para o cargo. E a empresa, ela me dava só o relatório, ela não fazia uma devolutiva comigo. Ela me dava um relatório só. E aí eu não sabia analisar aquilo. Para mim era tudo igual. Eu falei assim, gente, e aí? Porque a devolutiva é muito importante para fazermos, né? É muito importante. E aí, assim, eu cresci num ambiente, e você vê que é um pouco cultura, né? Às vezes a gente aprende, a gente vive situações que a gente leva aquilo como verdade, até que vira a página, a gente muda ou abre, amplia a nossa visão e a gente amplia nosso conhecimento e a gente quebra um pouco de paradigmas, porque para mim, perfil comportamental não servia para nada, você era só para ganhar dinheiro. Aí a gente foi, né, eu fui fazer o FAQ, né, que é esse desenvolvimento, né, do mapeamento do perfil, e aí eu analisei tudo, eu falei assim, gente... Como é importante né, sentar com a pessoa e explicar como analisar aquele relatório. Então, quando você analisa, você começa a vivenciar coisas no seu dia a dia e onde você pode aplicar todas aquelas suas forças. E onde você mapeamento maravilhoso. E aí, isso te ajuda, né? É uma das competências que é da autorresponsabilidade, realmente vem das suas forças também. Só que se você não reconhece as suas forças, né? O que você tem de bom e onde você tem que melhorar, porque vamos supor, se a gente falar de liderança, né? Até liderança pessoal, porque familiar você também é líder, né? Quem é mãe, quem é dona de casa também é líder de casa, né? Líder de si mesmo também. Você tem que saber delegar para os seus... Não é, Deise? Você tem que saber delegar para os seus filhos, você tem que, às vezes, saber delegar para uma pessoa que trabalha na sua casa, não é? Se você delega de forma errada, de forma equivocada, né? Ou se não se comunica, certo? As coisas acabam, né, indo para outro caminho. Então, assim... o protagonismo, aí tem um ponto muito importante que está se falando bastante no âmbito profissional, é o protagonismo como você assumindo o seu cargo, a sua função, como você é dono daquele negócio. Você está falando muito da palavra dono do negócio, né? Eu sou vendedora, eu sou contratada de uma empresa, então eu tenho que... valorizar tudo que a empresa está me dando. Porque às vezes a gente tem que valorizar o material que a empresa dá, às vezes a empresa dá um veículo e não, né? Às vezes a gente vê que quando a gente não tem essa autorresponsabilidade, às vezes a gente acaba não tendo os cuidados necessários, porque não é meu, é do outro, né? Então, se quebrar, se eu não cuidar do carro que me deu, se quebrar, a empresa vai arrumar, né? Se eu não usar o material, material a empresa tem que dar de monte, né? E não é isso, né? E também você assumir os seus clientes, né? Tem gente que ainda acha que os clientes são da empresa, os clientes são seus, porque se você não conquistar aqueles clientes, né? Você não vende. Né? Você não cria relacionamento, você não cria conexão. Então, é assumir aquilo como seu, né? Como seu negócio mesmo, como se fosse pessoa jurídica, vamos dizer assim. Né? Verdade. E é muito importante isso, né? A gente sair da queixa mesmo, assumir a responsabilidade, não é? Então,
porque muitas pessoas só ficam, como você diz, ó céus, ó terra, e se queixando. Mas eu quero, antes de continuar aqui, dar um abraço, e Igor e Davi, meus ex-alunos queridos que estão aí também. Ó, Igor foi meu aluno há muito tempo, e aí... Tem a Tatiana que entrou, não sei se... Davi também, não é? Aí tem seus amigos também que estão entrando. Eu estou aqui com Silvia, Silvia Campos, que está nos falando sobre o protagonismo, né? Então, assim, tem muitos que acreditam, né, que algumas pessoas têm mais sorte do que a outra. Ah, porque fulano nasceu no berço de ouro, porque ciclano estudou, porque fulano tem um pai. Sim, mas em compensação tem pessoas que não nasceram em berço de ouro e hoje estão aí com sucesso, estão bem, né? Estão se sentindo bem. Então, muitas pessoas reclamam da vida, dizendo, é meu pai, como eu falei, né? O papagaio, todo mundo é culpado, menos ela é a responsável pela vida dela. Então, muitos acreditam que algumas pessoas têm mais sorte que outras que nasceram no berço de ouro, que algumas pessoas têm mais privilégios do que outro. Será mesmo? Eu gosto muito de citar, quem já viu algumas das minhas palestras, né, de workshops, é a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Ai, coitado. Oh, meu Deus, ninguém me ama, ninguém me quer. Né, Deise? Ninguém me ama, ninguém me quer, é verdade. Mas assim, a gente sabe que o ambiente familiar, o ciclo de amigos, o empresarial também, ele influencia no nosso crescimento, né? A nossa base, principalmente familiar, ela vai influenciar nas nossas crenças, na nossa cultura. A gente vai, né, crescer acreditando no que a gente está ouvindo, né? E só na fase adulta, realmente, na fase adolescente para adulta, que a gente vai ter amplitude, né? Ter novos conhecimentos e a gente vai poder, né, tomar decisões e fazer escolhas aí, né? Então, assim, o protagonismo é o que pergunta às vezes pra gente, né? Mas algumas pessoas já nascem mais, você falou assim, tem mais sorte do que outras, já nascem em berços de ouro. Não, assim, você pode conquistar ser protagonista da sua vida, né? Então, você pode, né, diante de uma atitude, eu acho que tem uma habilidade hoje que está se exigindo muito das pessoas, né? Se permitir ser vulnerável, né? Se permitir errar, mas o protagonismo diante disso, que é? Tá, não deu certo, mas o que eu farei de diferente da próxima vez? Não foi tão bom dessa vez, então o que eu vou melhorar? Então você pegar e sempre fazer uma autoanálise do que você está vivenciando, do que você está, das suas ações. Então, não é só ir lá assim, entregar um relatório, às vezes você vai lá e entrega um relatório para o seu chefe, sabendo que não é o melhor, não está o melhor, mas você não faz nada para mudar. E aí? Pois é. Né? E aí? Então, vai ficar chorando e se lastimando, porque o outro foi promovido e eu não fui. Não foi. Então tem muito isso também, né? Da promoção. Por que o outro foi promovido? Então a gente fala assim, aí quem não tem o protagonismo enraizado, fala assim, é o queridinho da empresa, é o queridinho do chefe. A gente vê assim, sempre tá lá. Fácil achar uma justificativa. Não é? Porque a gente está sujeito, né, Silvia, a errar. Então, o protagonista não é você acertar sempre, é você assumir que você não deu certo, que aquilo que você fez não foi bom, mas que você pode fazer melhor da próxima vez, em vez de ficar se lamentando, né? Eu queria pegar um gancho do que você falou, porque eu não quero deixar de perder essa oportunidade. Como você falou, berço de ouro. Tem pessoas que nascem pobres
eu estou agora sendo madrinha, entre aspas, de uma garota jovem, né? Que ela tem usuária da PAI, ela tem deficiência intelectual múltipla, pobre, no entanto, protagonista da vida dela. Imagine que ela conseguiu escrever um livro, agora na pandemia, e um livro de poesia, um e-book de poesia, um livro de uma história que ela conta, uma história real, e escreveu também um e-book de poesias. E o maior sonho dela é publicar esse livro. Imagine, uma pessoa com deficiência intelectual múltipla, usuária da PAI, pobre, não é? No entanto, ela teve uma mãe maravilhosa, que eu tive o prazer de conhecer, não pessoalmente, ao vivo, mas... Não é? E eu passei a ser a madrinha dela porque eu sou coautora deste livro, Empreendedores Digitais do Século XXI, que está sendo lançado. Eu recebi 63 exemplares e eu resolvi doar tudo que eu vender, 60 livros, tudo que eu vender, doar para realizar o sonho dela. Já vendi quase todos, não é? Em 3, 4 dias, assim, eu fiz uma ação, vamos fazer, não estava dando, eu fiz, não, eu vou fazer. Ela está feliz da vida. Mas por quê? Porque ela é protagonista, e eu me encantei com isso. De ser filho do papai, não, então, de nascer, e eu conheço muitos que nasceram em berço de ouro e não vão para canto nenhum. Ficam ali vivendo de dinheirinho de papai, não querem saber de nada, entendeu? Então, essa menina é um exemplo de pessoa, né? E ela vai publicar, eu já estou entrando em contato com a editora, o livro dela é legal, não são muitas páginas, mas é o livro que ela conseguiu escrever. Né? Vanusa Oliveira, Nusa, ela é conhecida como Nusa Santos, ela é tem YouTube, ela tem Instagram, então ela movimenta, e atrás dela está uma mãe que incentivou desde pequena. Né? Davi, meu aluno que está aí, eu conheci através dele, que ele trabalha também na PAI. Né? Então, Silvia, é o que você está dizendo, né? Então, eu acho assim, a gente tem muitos exemplos, assim, infelizmente a TV poderia mostrar muito mais exemplos para a gente, né, de pessoas realizadoras, a gente vê, né, pessoas de rua entrando na faculdade pela força de vontade, né, tantas pessoas fazendo bem aí com o que tem, e não se, né, e conseguindo fazer o bem com o que tem, né? Então, isso então quem quer faz, quem não quer, reclama. Quem não quer, reclama. E assim, eu acho que quando a gente tem, realmente, a gente cresce com umas crenças, né? Eu acho que isso tem, realmente, o que eu falei, tem uma influência muito importante, mas a gente tem que estar aberto para... não é aceitar o que o outro fala, mas pelo menos ouvir o que o outro fala, porque a partir do momento que você escuta, você pode mudar alguns comportamentos, você não precisa aceitar como verdade, mas você tem que começar a desenvolver sensos críticos, né? Assim, nossa, eu nunca tinha enxergado por esse contexto, né? Eu nunca tinha pensado em agir dessa forma. Porque o quê? A gente fica no nosso mundinho. Então, assim, e o autoconhecimento, até não é clichê não, mas o autoconhecimento, realmente, quando você reconhece esses seus pontos fortes, que às vezes estão ocultos, você ganha força, né? E saber onde aplicar. Né? Então, a gente tem que buscar... Quem aqui está, por exemplo, é o que a gente fala, quando a gente quando eu clinicava, eu estava na faculdade, a gente às vezes assistia a mesma palestra várias vezes, né? A gente mesmo, vamos colocar mapeamento comportamental lá. Você assiste palestra com várias pessoas, não assiste? Porque a experiência delas, cada uma tem sua experiência de vida que pode te agregar. Né? Então, assim, às vezes é o mesmo tempo.
E a gente pode ir quebrando, né? Quebrando paradigmas, tomando atitudes diferentes. Às vezes a gente às vezes não enxerga, né? Então é isso, assim, e tem os seus valores, né? Então essa moça aí, ela tem os valores que estavam enraizados, e aí nesse momento difícil é onde ela conseguiu toda a energia, toda a força dela para tomar as Então, atitudes, né? E não ficar contra pessoas, né, que partilham do sonho dela. Cada pessoa que comprou esse livro está fazendo parte do sonho dela, porque ele vai todo para ela. Né? Então, o papo está super bem, bom, mas as horas já ultrapassou, eu tenho medo de cair. Então, eu queria, qual a mensagem final que você pode deixar para a gente, não é? Porque quando o papo está bom, as horas voam. Já são 9h11, ou 10h11. Olha só, nem vi passar. O Instagram agora aumentou mais um pouquinho, mas eu não sei quanto mais, porque antes, quando dava assim, 21h59, eu já encerrava para poder salvar. Eu quero que essa live fique pronta. Então, a sua mensagem que você deixaria aí final, assim, de uma forma mais um pouquinho rápida, porque eu tenho medo de da live cair. Eu acredito, assim, uma coisa que eu tenho vivenciado, é o que você falou, tá, né, Daisy? Mudança, não espera que a mudança de comportamento venha do dia para a noite. Isso realmente é uma coisa que tem que ser trabalhada, é treino. É como você treina na academia, como você treina um estudo, é como você treina, qualquer treino que você faz que tem que ser repetição para você ser o melhor, né? Então, assim, o protagonismo, a autorresponsabilidade é você treinar a sua mente a pensar diferente. A ver a resiliência, né? Pensar soluções onde muitos não enxergam, e que às vezes você também não tinha, né? Assim, você tá lá diante, assim, não, peraí, tá, não aconteceu certo, mas e aí? Eu não posso, uma próxima vez, deixar que isso aconteça igual. Então, o que eu vou fazer diferente? É isso, ter atitudes diferentes, né? Fazer diferente, parar de ficar se vitimizando, se comparando com outras pessoas também. A gente pode admirar as pessoas, né? Isso não Sim, é ótimo. Problema. Mas, a pessoa e se admirar, mas não ficar enxergando só que a grama do vizinho é mais bonita, parece que cresce mais rápido. Parece que tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Qual a sugestão de livro para buscar os pontos fortes e as competências? Você tem alguma sugestão? Sugestão de livro? Então, é que pontos fortes e as competências envolvem o autoconhecimento, não sei sua opinião, né? Então, assim, acho que o mais realista mesmo se fazer esse mapeamento do perfil. E aí, dependendo do que você encontrar de pontos fortes seus e de competência, porque tem muita coisa. De repente você começa a ler livros assim que não é a sua competência que você precisa desenvolver naquele momento, para aquele objetivo que você está naquele momento, e às vezes a gente acaba até gastando tempo em vão, né? Então, assim, a minha sugestão seria primeiro fazer um mapeamento, assim, reconhecer, você tem que saber quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos de melhoria, e aí, sim, às vezes você vai buscar conhecimento com outra pessoa que você sabe que tem essa vivência, outras coisas você vai buscar conhecimento em livros, porque assim, eu sinceramente, conhecimento que fale de competências de uma forma geral, eu não sei se você conhece, mas eu não. O bom mesmo, Elisa, enquanto você não faz o mapeamento completo, eu vou sugerir para você rapidinho, por conta do horário, mas se não, Elisa, você tem o meu WhatsApp, você tem o meu Instagram, me procure. Mas você faça uma lista, relacione, coloque uma lista, assim, pega um papel, divida no meio, relacione tudo que você tem de bom, sem dó nem piedade, sem falsa modéstia. Relacione tudo que você tem de bom e tudo que as pessoas dizem que você tem de bom. E do outro lado, você relacione aqueles pontos que você precisa melhorar ainda.
Né? Fale comigo por conta do horário, mas me procure que eu te oriento em alguma coisa, ok? Gente, eu estou muito grata, Silvia, de ter você aqui, uma honra muito grande. Grata de ter todos que participaram aqui com a gente, ficaram aqui até 10h15. Quem quiser falar mais com a Silvia, vai no Instagram dela, Silvia Campos Trainer, Trainer. Silvia Campos Trainer. Silvia, um beijo, querida. Obrigada, muito grata. Deise. Gratidão. Vai ficar salvo. Quem chegou agora, que tem pessoa chegando, vai ficar salvo, assim espero, se o Instagram não derrubar, no meu feed, ok? Um beijo, Obrigada a todo mundo que participou e fica à vontade para entrar em contato também, para a gente bater um papo aí sem compromisso também. Beijão. Tá Tchau. bom? Beijo. Tchau.